Uai, eu queria saber qual ética você segue, né? Qual é? Qual. Sim. Tá. É. Aí nós estamos entrando assim. Você chegou a falar que você. Não sei se foi você que falou que defendia a ética libertária aí, Não, anarcocapitalista, é isso? não, Você não, não falou que não, não, não. né? Não, eu sou ANCAP teleológico, no caso, por utilidade ou fideísta, por fé. Ainda não me aderi a nenhuma ética libertária, mas conheço um pouco das bases delas, de ambas, tanto a de Rothbard como a do Hoppe. Pô, então, pelo jeito, sim, a gente não vai ter nem muito então o que discutir provavelmente sobre ética, assim, porque é, assim, se você seguisse, por exemplo, a ética aí Hopiana, que é a que eu acho que dentro do libertarianismo é a ética mais bem estruturada, né, daria para você tentar me convencer aí dela, né? Mas como você não tá preso à ética, pô, o que eu posso falar é que, assim, um modelo de crítica que eu tenho a essa ética roupiana, a maioria das outras são até mais fáceis de, quer dizer, não tem tanta, não são bem estruturadas, mas dentro dessa ética roupiana eu tenho uma crítica, né, que faz com que, assim, eu penso o seguinte, existe, até aí você deve saber bem, né, essa questão da autopropriedade dentro do modelo Conheço, de ética conheço, conheço, argumentativa, né? conheço, Então, sim. só que aí eles dão um pulo para o homesteading, né? Que aí eles primeiro o pessoal coloca, fala da autopropriedade, até aí eu concordo que realmente para você ter uma argumentação legítima, né? Uma argumentação em que ambas as partes vão estar querendo chegar a uma conclusão, aí sim é preciso ter esse respeito à autopropriedade dos outros. Quanto a isso eu concordo. E aí o que Mas eu. qual ponto você não concorda do Homestead? Então, o que eu não concordo é. Pô, a gente podia ter feito isso no Discord, mas tá beleza. É, o que eu não concordo é que dá um salto, entendeu? Essa parte aí da autopropriedade, eu acho que dá para você ver que, pô, faz sentido, mas aí ele fala o seguinte, e aí você tem que ter propriedade para você sobreviver, né? O que já é um erro até, né? É um conceito errado, porque muitas sociedades as pessoas não tinham propriedade e ainda assim conseguiram sobreviver. Isso daí já é um errozinho dele. E o outro é que aí ele vai colocar que quem chegou primeiro e trabalhou no local, né, aí ó, a ideia do homestead, né, ele trabalhou no local, aquele local vai ser dele, vai ser propriedade dele, né? Só que Hum. aí a essa ética, ele diz que um dos motivos é acabar com os conflitos. Só que isso não acaba com conflito nenhum, né? Porque alguém chegou primeiro, o outro que nasceu depois, 10 anos depois, 20 anos depois, 100 anos depois, ele pode dizer, não, calma aí, essa propriedade aí é sua, por quê? Só porque você chegou primeiro? Se eu cheguei depois, eu não tenho direito. Então eu vejo como a gente tem que para a gente encontrar uma ética universalizante, que é também uma das coisas que ele pretende, para você ter direitos universais, por exemplo, você vai ter que ter um direito formal, né, em um tipo de lei, né, mesmo que não seja talvez escrita, mas mesmo que seja uma lei só de respeito, mas como nós vivemos em lei escrita, vamos lá, formalidade na lei, todo mundo é igual perante a lei. Só que aí tem que ter essa igualdade material, porque senão, como você pode pegar alguns anarquistas aí, Bakunin, Proudhon, pode pegar outros, que os caras vão falar o quê? Que a propriedade é um roubo. Então não dá para você dizer que, por exemplo, você pode chegar e dizer, não, o Estado é, ele comete um roubo, né, por meio do imposto, porque você está usando um conceito de roubo, né, de tomar algo de alguém.
Só que se você tá. Se você chega lá no local e você diz assim, essa propriedade aqui é minha agora, eu que trabalhei aqui é minha. O outro que estava em outro local ou não chegou a tempo ali, vai dizer, não, se isso é um roubo, porque não pode ser minha também essa terra, essa propriedade? Então, daí eu desenvolvi, né, essa noção no artigo. Aí eu falo em propriedade, que aí é você ter todo mundo tem o direito de ter a propriedade, né? Posso responder ali sua Claro, crítica ao homestead ou apropriação original? claro. Então, pelo que eu li, né, que eu não li muitas coisas ainda, não li toda a estruturação pragmática que Hoppe faz da autopropriedade em si, que a autopropriedade hoppiana, ela de suma é um pouco diferente da autopropriedade de John Locke. Acho que você sabe disso, né? No qual, autopropriedade não, além da autopropriedade, da apropriação original, né? E aí você está falando que a questão de uma pessoa ela interagir com o meio, né, interagir com a terra como forma de trabalho, isso não dá a cerca o direito sobre a terra, né? É isso que você está alegando? É, bem, assim, Sim, que mas a partir da derivação do trabalho não há como você determinar fundamentos prescritivos da propriedade sobre isso não você é, não ter. é, a priori de forma nenhuma. Não, Como eles não. querem dizer que é assim, isso é a priori, né? Que se eu mexer, trabalhei na terra ali, a priori aquilo ali já é minha propriedade. Isso daí eu vejo como uma falha também. É comumente confundido também na ética de Hope, porque o quê? A condição do a priori argumentativo, ele é uma condição descritiva, é um fato, que é o reconhecimento da autopropriedade. E a autopropriedade, eu não estudei muito ainda sobre o tema e ainda até posso estar cometendo alguns equívocos, mas pelo que eu sei, a autopropriedade, ela é um fato, ela é um fato para o reconhecimento da argumentação. Quando você argumenta, no a priori da argumentação, você reconhece a autopropriedade do indivíduo, né? E por meio essa autopropriedade, ela é adquirida por meio da apropriação original. Você foi o primeiro ser a se apropriar do seu corpo, logo você tem direito de controle legítimo e exclusivo dele, né? Tá aí, ponto. Agora vamos entrar sobre o direito de controle legítimo e exclusivo de uma determinada terra de acordo com a apropriação original, né? Por exemplo, a apropriação original, ela não é a priori, tanto que Locke era um empirista. Locke, dessa derivação, é que ela tem uma condição bem peculiar quando Hoppe estruturaliza ela, né? Porque o quê? Vamos supor, você trabalha com a Terra e você adquiriu um link com essa Terra, um link, vamos supor, metafísico, entre aspas, né? E desse link você adquiriu formas legítimas de conduzir, ter posse e ter legitimidade exclusiva sobre aquela terra. Mas aí você ainda falou lá, mas como pode uma pessoa 100 anos depois chegar à dele? É uma questão também de troca. Quando você pega, e outra forma de adquirir propriedade pela roupa é pelo meio das trocas, uma pessoa vai adquirir a terra com apropriação original, correto? Ela pega, vai e vamos supor que ela está para morrer. Por meio de troca e também por meio da hereditariedade da terra, pelo sangue. Essa terra que era dele por apropriação original passa para outra pessoa. Não que eu concorde com a apropriação original, isso é outro tema, mas pelo que eu vi, você desconsidera essa parte da pessoa trocar e ainda assim ela fazer essa troca de acordo com a hereditariedade Tá, dos não, seres envolvidos. não considero isso não. O que eu falo é que a questão é a seguinte: você não pode chegar e dizer que uma propriedade é tua, seja lá o que você foi fazer. Se você cercou, se você botou arame farpado, se você cavou um buraco ali, se você.
você pode fazer o que quiser. Ainda assim, você vai, não tem nada que diga que aquilo de fato vai ser seu. Então, outras pessoas que nasceram depois, elas não tiveram a mesma oportunidade de chegar lá primeiro para cavar um buraco, para cercar, para nada. Por que que elas não têm o mesmo direito àquela terra? Se elas são ontologicamente iguais, né? Se os seres são iguais, se você quer ter uma lei que universaliza, você não pode pegar e dizer, ah, esse daqui é dono só porque ele chegou primeiro, ele é dono de tudo e os outros vão ter que só vender o Na, trabalho, entendeu? Essa aí é uma noção. Aí é que eu uso a noção de panpropriedade, que é a propriedade ser de todos, só que o uso ser individual, ser de alguma pessoa. Você pode usar. Assim como você tinha, por exemplo, vou dar um exemplo que já ocorreu. No feudalismo, o dono da propriedade era o lord lá, era o senhor feudal. Só que uhum, o camponês, ele tinha o uso, né, da terra. Então, sim. assim, quem ditava as normas ali e tudo era o senhor feudal, só que o outro estava lá porque ele não tinha outra opção. Então, Não, assim, mas no caso, o senhor feudal, ele tinha o controle, nem sequer a propriedade, mas vamos pegar aquilo da maneira que você falou, né? Interpretar da maneira que você falou, o senhor feudal, ele tinha legitimidade sobre a propriedade, e que era concedida pelo próprio órgão jurídico da época. No caso, podia ser um condado, um reino, aí até mesmo a igreja, e o camponês ele tinha o uso, a posse dessa terra para determinados fins, né? No caso, no caso, isso é um conceito bem abstrativo de propriedade, né? Porque aquilo sequer era considerado uma propriedade privada, né? não era E considerado uma propriedade privada. Era porque o cara lá, o seu feudal, ele era dono daquela área, ele podia fazer o que quisesse, ele podia não, sim, legislar realmente, ali. nesse conceito é propriedade privada, sim, sim. Mas como eu havia dito, a apropriação original, ela leva acerca do quê? Você trabalha com a terra, você estabelece um link com aquela terra, produtividade, e ela se torna sua legitimamente. Você não agrediu ninguém nem nada. O que acontece? Você se torna dono legítimo daquilo e você não agrediu ninguém Não, para você obter aquilo. na realidade você está agredindo porque para você ter alguma coisa, você tem que, dessa forma, você tem que excluir todos os outros. Ou Não, não, seja, não, não, calma, alguém que calma. não tem terra, não tem, ele tá com fome, ele quer, você tem um Uhum. pé de maçã no teu território. O cara vai lá, ele vai dizer, ué, calma aí, é, existe alguma lei que seja é, uma lei perfeita, uma lei dada por um ser superior que vai dizer que aquilo não é meu? Porra, é só um cara que tá ali igual eu. Então, assim, se o cara é igual eu, o cara tem dois braços, duas pernas, o cara não tem nenhuma diferença. Por que que ele pode dizer que aquela macieira é dele e o outro que tá com fome não pode entrar lá e comer? Aí como é que ele vai garantir a terra? Por meio da violência. Então, esse modelo de homesteading, ele não acaba com os conflitos, ele gera conflitos. Não, Porque o não. Ah, cara que não. O tá ali. homestead é uma das premissas utilizadas para legitimar a propriedade. Inclusive, é um erro, só leva ela em consideração ainda mais a ética hopiana. No caso, eu não levo em consideração ela, né, até que eu utilizava Kant, agora eu não utilizo mais, né? Mas é que você está falando, mas a pessoa ela vai estar agredindo outras, não deixando ela usufruir dessa terra? Não, porque é esse controle legítimo que exclui as possibilidades de agressão dentro dessa terra. A pessoa que ela está querendo comer alguma coisa, quer essa terra para ela, ela vai ter que passar ou por um método legítimo de troca de terra, que seria outra forma legítima de adquirir posses e propriedades, né? Ou ela vai utilizar da violência para agredir a propriedade privada daquela pessoa. E ela fazendo isso, ela vai estar agindo de contraponto com a ética. Você está agredindo o ser Não, e não. Que agredindo esse ética? Qual ser. ética? Você está Hã? agredindo a ética, não. Você
você está agredindo uma ética que foi imposta por alguém que é É ética superior a você. no Porque assim, conceito. ninguém que é inferior vai dizer assim, pô, tá bom, isso, porra, essa cidade aí é tua e eu não tenho direito a nada nessa cidade, essa terra toda que dá para plantar, dá para colher, é tudo teu. Ninguém em situação inferior vai dizer isso. Então essa é uma ética elitista, né? Que é os mais fortes é que vão dizer, pô, essa terra daqui é minha e ninguém pode entrar, senão vai ferir a minha ética, porque o outro que não tem e que quer comer lá a maçã, uma banana, quer matar um bicho para comer, ele vai dizer, não, cara, essa ética sua aí só tá sendo legal para você, para mim não tá, eu tô morrendo de fome Não, e velho, eu não quero me escravizar, eu não quero ser teu escravo só porque você diz que essa terra é tua e você cercou ali. Eu quero que a velho, terra seja igual a todo mundo. Se nós somos seres humanos iguais, a terra tem que ser igual para todo mundo. velho. Posso falar? Pode falar, claro. Tá confundindo alguns preceitos básicos aí. Não estou falando de uma ética específica. Estou falando no modo do agir perfeito, que no caso é uma maneira mais simplista de falar ética ou direitos, tanto faz. Mas vamos supor que, como você disse, agrida a pessoa externa da propriedade porque ela não deixou a pessoa usar, e já que todos somos da mesma classe ontológica, todos devemos utilizar-se desta terra, né? Porque pode utilizar da terra que foi concedida a nós por, sei lá, X ou Y, ou a uma condição bem casual mesmo. E aí eu faço a pergunta, cara. É, como que você irá fundamentar algo a partir disto? Porque se ninguém é dono de nada, Não, como que estabelece a locação de recursos? então, ao contrário, você inverteu aí. Não é ninguém é dono de nada. Ao contrário, na ética desse homesteading, alguns poucos são donos de tudo e os outros que vão nascendo não vão ser donos de nada. Agora, a ética que eu proponho é o contrário. Todos são donos de tudo. Não é ninguém é dono de nada. Esse daí, esse daí Não, não. nem Se é o que vai. todos são donos de tudo, ninguém é dono de nada. Não, todos são donos Que é de tudo é de tudo. todos. Então, Não, cara. Se ah, todo mundo é dono de tudo, então quer dizer que ninguém tem uma posse exclusiva não, de não. algo, Posse é outra entende? Então coisa, mas ninguém é dono de ninguém. não, não, não. Posse é outra coisa. Aí, por isso eu utilizei no artigo e estou utilizando no outro próximo livro agora esse conceito de pão-propriedade. Por quê? Pão-propriedade significa que a propriedade é de todo mundo. Porém, a posse é de alguém. Então, assim, você pode ir lá fazer o teu homestead. Você, pô, não tem. Se a população aprovar essa como sendo uma forma de se apossar das coisas, então tá, você pode ir lá para uma ilha deserta e cercar, começar a plantar e tal, e dizer que a posse é sua. Só que como é que você faz se essa propriedade ela também é dos outros? Você paga um aluguel, assim como se você tiver uma família que herdou você herdou aí 10 filhos herdaram dos pais lá uma casa, como é que você faz? Se você quiser morar lá, você vai ter que pagar a parte referente aos demais, para os outros. Então, aí é que conclui que nesse modelo, que é diferente do contrato social, nesse modelo não é roubo o imposto. Na verdade, o imposto aí é um aluguel. Você está pagando o aluguel para todo que vai ser revertido no restante da população. Ou seja, tu tá pagando, você tá para ter a tua posse, você está pagando pela propriedade para todo mundo. Então, se a tua macieira lá, né, que você tem na tua posse lá, ela dá uma maçã, se você tiver lá que pagar, por exemplo, 15%, 30% do valor dos recursos que são usados, se você tiver que pagar, aí você vai ter um PIB, né, um produto interno bruto aí com 30% de imposto. Né? Imposto entre aspas, porque não é imposto o conceito que eu estou usando, o conceito de aluguel. Então você vai ter esses 30%. E aí aqui a gente vai ter que ver como que a gente quer aplicar esse valor que é de todo mundo, esses 30% aí que é de todo mundo.
Então você vai ter Ca- a tua posse, você vai poder trabalhar na sua terra, só que você vai ter que pagar um percentual para os outros que também são donos da terra. Então a terra não é de um cara que usurpou aquela terra só para ele. É de todo mundo, porque todo mundo é igual. Então, nesse fato, o direito material se torna igual ao direito formal. Então, a ideia é essa. E aí, por isso que eu entro na questão do comunismo empresarial de mercado, que é um modelo que eu vi, que eu penso ser o modelo mais eficiente de geração, de manter uma economia dinâmica e, ao mesmo tempo, reduzir a desigualdade. E aí, só que aí, para a gente se aprofundar nesse tema aí, você falou que não tem muito tempo, provavelmente não dê para a gente fazer isso agora, mas a gente pode deixar aí para o outro dia a gente entrar nisso aí. Eu até tenho um tempo aí, se você quiser, com você mesmo. Então, cara, ok, mas eu queria saber como que o porquê de ser uma conduta ilegítima alguém se abster de um pedaço de terra e utilizar ele de maneira legítima, exclusiva ao uso dele, sendo que a outra pessoa é totalmente diferente, tem usos diferentes dessa terra. E essa capacidade de uso exclusivo e legítimo dá à pessoa a melhor forma de alocar a terra dela de maneira não agressiva, pois ela não está agredindo diretamente uma pessoa, Na verdade, entende? tá, Ela não porque vai. quando ela diz que é dela, ele tá fazendo igual um assaltante que chega, aponta a arma para os outros e me diz: me dá a tua carteira, agora me dá aí teu dinheiro, me dá teu carro, e aí agora é meu. Ele tá fazendo isso porque ela tá usando uma estrutura de poder bélico aí, de força, para excluir todos os outros que querem também aquela terra e que são iguais a ele e que então Mas poderiam dizer: calma aí, então, por que essa terra não é minha? o que legitima essa conduta deles quererem essa terra? Porque eles querem por achismo ou Não, porque é pô, deles? Não tem nada que determina deles, velho. não, calma aí. Eles querem, as pessoas querem, pelo mesmo motivo que o cara lá quer. O que você diz que fez o Não, homestead e mas herdou. ele teve uma conduta legítima e ética sem Legítima por agredir. quê? Não, legítima baseada em quê? Porque ele não agrediu ninguém, ele Como não assim não houve agrediu? Se ele tá agressão, tomando, se ele tá ele tomando. não houve extravio, indébito de propriedade alheia, porque até mesmo o conceito de propriedade é dado quando você se aloca de algum recurso, entende? Mas olha só, se ele chegou lá Hum. e ele falou, isso aqui é meu, tá? Isso aqui é meu. Ele só vai manter o outro fora por meio da força, porque aquilo não é É dele de claro, verdade. Não existe um texto bíblico, por exemplo, que diga: João, te dou 1.200 metros ou te dou 10 hectares. Joaquim, te dou tantos metros de terra fértil no local tal. Não existe um ser que faz isso. O cara simplesmente vai lá e diz: ó, pô, isso aqui é minha. Ou até, e aí eu vou até um pouco mais longe. Quando a pessoa fala em homestead, tanto o Locke quanto até o Hoppe, você vai ver que a Terra ela já tem propriedade, todo mundo já se apropriou da Terra do planeta inteiro. Então, quando os e é por portugueses meio da chegaram aqui, por meio a quando os outra maneira, portugueses, ó, inclusive, desculpa por te interromper, mas ah, outro ponto aqui, outra maneira que Hoppe dá para dar o uso legítimo à propriedade, né, é por meio das trocas voluntárias, né, quando sim, há dois indivíduos que voluntariamente se dispõem de trocar não, dois não, 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 objetos. a verdade não é tão voluntário assim. Pode ser voluntário em algumas situações, mas em outras não é voluntário. Em Por outras, que não? Por que não? porque a Toda troca pessoa, é voluntária. porque, por exemplo, o cara que quer a maçã, que é só você tem ali, e que se ele não comer aquilo ele vai morrer de fome, ele não Hum. está sendo voluntário, ele está sendo obrigado por um sistema que excluiu o recurso natural dele. Um sistema que Cara, não foi feito por um mas ser você não, divino, é mas que você o ainda não, cara que chegou e falou: isso aqui é meu e pronto. E cara, mais, mas aí só para concluir aquilo que eu estava falando, chegaram os portugueses aqui e tomaram dos índios. Aí falam: pô, se a gente tivesse que aplicar o homestead, ia ter que sair todo mundo do Rio de Janeiro, de São Paulo, devolver tudo para os índios.
Ia ter que ressuscitar os índios até para dar para eles. Cara, E isso aconteceu no mundo inteiro. Assim, no mundo inteiro, é, levas e levas de conquistadores foram conquistando as terras. E hoje é a terra de todo mundo. Quer dizer, a terra, o planeta inteiro tem propriedade. Mesmo se tu quiser ir até para Alasca, para Alasca não, para Antártida, até lá já existem regras internacionais que não permitem você estar lá. Então, eu não vejo como se fazer um homesteading hoje, a não ser que a gente comece a não, colonizar outros você não entende planetas. o preceito de homestead. É uma das formas de alocar recursos de maneira legítima, no qual você dá seu trabalho com a terra, e com esse trabalho com a terra você estabelece um link, e esse link com a terra faz com que você obtenha de uso exclusivo e legítimo sem agredir Tá, mas ninguém. onde que Mas isso aí pode vai um acontecer? conselho, mas Só se aí, você começar a cara, não colonizar é Marte. onde pode acontecer. Hoje em dia é bem raro você ver isso, mas aí teve um ponto bem crucial que você tocou. Ah, mas todas as vezes eles tomaram as terras dos índios. Ok, pode ter acontecido de tomar uma terra ou outra, mas os índios eles viviam mais em. Não eram poucos e não eram bem espalhados. Então, essa locação já ocorria, mas, por exemplo, quando a chegada dos portugueses no Brasil, você sabia que os índios venderam por espelhos, trocaram espelhos por grandes quantidades de terra, inclusive Olha, na do tamanho do Rio de verdade, a Janeiro? questão não foi bem assim que aconteceu, não. Foi bem mais complicado. Os caras, os portugueses, assim como os franceses, os ingleses, todos eles vieram com um poder bélico, se aliaram a um grupo para esmagar o outro, e depois de esmagar o outro, ele ficou só um grupo ali mais fraco, e aí eles tomaram o restante. O início dessa coisa de dar um espelhozinho para ver, para você pegar, né, dar um espelho, pega uma outra coisa, isso daí, essa parte comercial aí, não representou nada dentro do que foi de conquistado no território brasileiro, entendeu? Isso aí eles davam algumas coisas para ter um aliado, uma tribo aliada, e aí se aliava aí aos tupinambás e tal, contra os tamoios, né? Os franceses faziam o mesmo, pegavam ali, se aliavam. Isso daí aconteceu no México, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu aqui no Brasil, isso aconteceu no Paraguai, e isso aconteceu em vários lugares, né? Mas nem é o ponto principal que eu falo. O ponto principal mesmo é que se nós somos seres iguais, né, então a Terra não pode ser de um, porque esse cara não tem nenhuma hierarquia sobre nós, né? Só porque ele nasceu primeiro ou ele tinha um navio mais rápido que chegou lá no outro continente e o outro que chegou a remo lá depois não vai ter direito a nada. E aí o que ele vai fazer? Para ele não morrer de fome, ele vai se vender, vai vender seu corpo, enquanto o outro lá está tendo todo o lucro da terra e está somente pagando pelo corpo do outro. Então, assim, essa questão da ética, quanto a essa ética aí do homesteading, fica assim, a nossa opinião fica assim, a sua é de que um cara, um grupo consegue chegar primeiro e aí ser o dono de tudo e, né, a propriedade, né, tem a propriedade, enquanto os outros bilhões de pessoas não vão ter propriedade e na minha visão não, a propriedade é de todo mundo. E aí pagando o aluguel, todos vão ter a oportunidade de Eu, ter o uso, de ter auferido alguma coisa do recurso do planeta, né? Um recurso do planeta que é Eu muito entendi. escasso. Vamos lá por partes. É, realmente, se não entendeu a questão de legitimidade, eu até vou deixá-la aqui acerca, porque eu não vou bater de novo nesse ponto, que é inútil, você realmente pulou essa parte, mas vai a partir da. Agora eu vou perguntar alguma coisa para você e você tenta ou responde. Eu quero saber qual o fundamento desse que você disse de propriedade consegue legitimar que os recursos são de todos. Por quê? Há uma diferença entre o ser ontológico, né, que é o ser que existe na natureza, e a própria natureza. Não é que a natureza é do ser. A natureza está
para o ser determina a conquista, você conquistar essa propriedade da natureza. Não adianta nada eu ver alguém com a casa, eu entrar dentro da casa porque ela também é minha. Não, ele conseguiu aquilo lá de forma legítima, trabalhando, trocando. Outra forma que você está ignorando é a troca. Pode parar de existir como estende que for. Enquanto existir troca, vai existir maneiras de passar a propriedade legitimamente. Não, mas aí você entra em outro Entende? problema, assim, você entra na questão, por exemplo, do capitalismo. Quando você está falando nessas trocas aí, talvez você esteja falando, por exemplo, num sistema capitalista. Esse sistema, ele é altamente concentrador, né, de propriedade, de renda, e se você deixar sem um Estado, por exemplo, hoje em dia todos os países têm Estado, certo? E se você Uhum. deixar sem Estado a coisa rolar, o, você, aqui talvez seja a sua noção, você vai ter sérios problemas aí. Você vai ter um cara que vai concentrar muito e outros que vão estar na miserabilidade, tendo que catar lixo para comer, sendo que o cara que está catando lixo para Esse comer, argumento é sentimentalista? não, não é sentimentalista, Baseado. não, ele é Não, cara, realista. não, ele está me parecendo sentimentalista. O que Não, tem eu como ser a ver com pessoas que não conseguiram atingir certos fins? o que tem a É ver? literalmente o que tem a ver. Eu Tá, estou exercendo minha liberdade de pensar, de agir e de ver o mundo de tal forma. tá, mas olha O que só, com, sua o que liberdade, consiste. a Não, sua não, escuta, liberdade deixa eu deveria. falar, Tá, deixa eu ok. falar primeiro, deixa eu terminar, concluir o raciocínio aqui. O que eu estou ferindo com esses seres, eu tendo minha propriedade de forma legítima. Me fala, eu não estou ferindo a liberdade deles. Eles têm a liberdade de trabalhar, de fazer trocas e de conseguir propriedade. Por isso que é um direito. Não, você O está falando direito quase é. praticamente assim, ó, você tem a liberdade de ser meu escravo, eu tenho a liberdade de ter Não tudo estou, e cara, vocês porque têm a liberdade de ser meu a escravo. escravidão, Ou você é escravo ou você morre de escravidão, fome. você tem escolhas, cara. Isso é Escolha simples, não, olha escolhas. só, eu vou te dar a escolha que eu já acabei de falar, de citar. Você tem a escolha, você tá com fome, você vai morrer de fome. E você Uhum, tem ali a propriedade do cara que tem maçã, né? O cara uhum. diz que a propriedade é dele. Você tem a escolha de morrer ou de ir lá e pegar a maçã que não é dele, de verdade. Não existe nada que possa dizer, não, essa Você também maçã é sua. tem a escolha de pedir, de trabalhar, de. São N fatores, cara. É, Aí que mas vai. Eu quero saber qual a fundamentação que legitima essa propriedade, porque eu não vejo uma forma de pessoas dividirem a mesma propriedade e não haver. E haver conflitos por ela. Vamos supor, tem um celular e é meu e seu. Eu quero o celular, você tá. O que vai acontecer? A gente vai entrar em conflito. A única maneira de resolver esse conflito era se um deles tivesse tido o celular de forma legítima, fazendo alguma troca e obtendo o uso exclusivo e legítimo do celular, de tal forma que não haja conflito entre os dois. Esse conflito pode resultar o quê? Em morte ou em N fatores que podem acarretar condições desagradáveis, né, no caso, de maneira simples. Eu quero saber como que você vai fundamentar essa propriedade sem haver esses conflitos por esses mesmos recursos. tá. Tendo em vista que o humano, por cognição, ele é um ser individualizado. Ele não tende a dividir seus bens pelo fato da sua condição de ser humano não deixar. Seu cérebro são feitos a partir de coisas individualizadas. Pode haver cooperação, mas nunca coletivização dos seus bens. Isso, como está no a priori, é altamente amoral. Você pegar e obrigar-se a alguém a dividir seu bem. Isso você está ferindo a liberdade dela de exercer Tá, sua força ou sua maneira de agir sobre um recurso escasso. exatamente, aí é que tá.
o que são recursos escassos? São recursos que não são infinitos. Se eles não são infinitos, você tem que chegar a uma conclusão, a seguinte conclusão: ou uma pessoa tem os recursos e os outros não têm, ou ou o recurso é de todos, e a gente encontra uma maneira de distribuir para todos, para que todos sejam iguais. Se nós somos humanos e somos iguais, e aí nós temos que, para ter uma lei que seja universal, nós temos que ter direitos iguais. E materialmente, os recursos escassos Não, do não, planeta também têm que ser iguais. Ou então você você tá cria uma fazendo. lei que. Não, agora só um minutinho, deixa eu terminar, por favor. Aí você cria uma lei que não é universalizante, que ele é assim, o cara que chegou primeiro, ou o cara que foi mais inteligente, ou o cara que tinha um carro mais rápido, ou o cara que nasceu antes, né, ou um cara que que matou os outros que estavam concorrendo, ou alguém vai ser o dono e os outros vão ficar sem nada, né? Os outros não vão ter aquela terra. Isso daí, se você pegar historicamente, você vai ver que as famílias poderosas de vários países são as mesmas e as famílias pobres também têm a mesma origem. Então, por quê? Porque sempre foi adotado um sistema que estava dando essa privilégio, né? Que é propriedade aí, na verdade, não é uma propriedade, porque propriedade se todos tivessem assim, mas se não vira um privilégio. Então, no Não, caso, nós estamos não. falando de privilégio, assim, um cara que chegou mais rápido, que chegou primeiro lá e conseguiu. E, se o cara. Foi igual eu tava falando com outro rapaz um dia desses aí. Pô, se daqui a pouco o cara tem uma robótica e uma inteligência artificial, o cara tem um desenvolvimento tecnológico bom aí, aí o cara produz um monte de robôs que vão poder colonizar. Você vai pra Lua e bota os robôs para trabalhar em tudo, e você diz, a Lua é minha, então mais ninguém pode entrar. Porque porque você está lidando sempre com isso. Quem tem uma tecnologia maior vai ter chance de tomar a terra, de tomar o recurso, de pegar o petróleo, de pegar o minério que tem na. Só que se a gente quer universalizar o direito, a gente tem que dizer, não, calma aí, o petróleo não é só dele ali, pô. O petróleo levou milhões de anos para aparecer ali, e por que esse cara é o dono sozinho? Eu também quero a minha parte. Também quero meu quinhão no minério de ferro também quero que seja meu, assim como é dele. Só que aí é só uma questão de como alocar os recursos. Porque se você já tira um aluguel, então a pessoa está querendo usar aquilo, você está querendo explorar o petróleo, minério, agricultura, pecuária, tá bom, você explora e paga um aluguel que vai ser revertido para as outras pessoas. As outras pessoas vão ter que ver a melhor forma de aplicar esse recurso. Aí já entra no utilitarismo, né? De como é que é a melhor forma de aplicar isso. Você pode talvez só simplesmente distribuir a renda, ó, R$ 100 para cada um. O PIB é tanto, o percentual de imposto é 30%, então distribui igualmente. Pode fazer isso. Ou você pode fazer o que eu proponho, que é um comunismo empresarial de mercado, que é um modelo de economia mais eficiente e que, ao mesmo tempo, diminui a desigualdade. Ou você pode fazer qualquer outro sistema, né? A ideia é essa, só desde que você respeite que as propriedades são de todos. Não é só porque você Po- chegou primeiro que você é o melhor, é um ser humano superior ao outro, ou como os nazistas Posso fazer uma queriam, contestação? Posso fazer uma contestação bem claro. simples? Cara, dá pra ver que quando você vai atribuir a palavra direito, você faz um neologismo, alguma coisa que eu não tô entendendo. Por quê? O direito te dá por potência, a condição de ter um ato que seja a propriedade, a vida ou a liberdade. E são direitos básicos e fundamentais, do qual se deriva a liberdade da propriedade e da vontade. E da liberdade você pode derivar direitos como a propriedade e a vida. Que um ser livre vai ser um ser que pode obter como de forma legítima recursos escassos dessa terra e se apropriar eles de forma que ele será o único dono. Não adianta querer empregar pão propriedade, porque para você empregar que alguém, mais de uma pessoa, deve ser o dono de uma propriedade, você tem que legitimar isso.
Como que você legitima que mais uma pessoa deve ser dona? Ah, não, todos têm o direito, tem que universalizar esse direito material. Não, é por potência, cara. Não é Não, um como é que. direito, eu tenho direito à propriedade, então eu nasci, eu tenho uma propriedade ali. Não, cara. Não é bem assim. E eu já expliquei anteriormente o porquê não é. Não, Você está assim, fazendo, na você tá verdade. fazendo uma confusão, uma confusão clara de termos. Mas aí você Não, pode entrar. Ah, não, mas a propriedade, ela, ao contrário da propriedade privada, né? Que eu tô pegando o que você está falando, ela exclui a possibilidade de agressão a quem não tem nada. Tá, cara. Mas eu te pergunto, é, a propriedade privada, um ser pacífico dentro de uma propriedade privada, o que ele tem culpa vamos lá, presta atenção, o que ele tem culpa de uma pessoa estar passando fome, de uma pessoa estar na rua, ou de uma pessoa não tem casa. Ele não tem culpa nenhuma. Porque ele não, deve arcar, porque ele deve ter sua liberdade, sua capacidade de ter uso sobre aquela terra retirado e dividido com alguém por maneira de uma força, porque ninguém sem consciência irá determinar isso a partir de um voluntarismo. sim, aí você tocou Po- num ponto importante. Sempre vai ser por meio de força. Ou o cara chega lá e ele cerca. Por que, que o cara cercaria com arame farpado? Pra ninguém entrar, porque aquilo ali já é a primeira demonstração de força. Mas é Se você dele, entrar, mas tu é fica dele, agarrado é no arame dele, é farpado ali. legitimamente E dele, cara. não, é Ele tem que legitimamente não. proteger sua Quem tá terra. dizendo que é Ele legitimamente? Não, é não existe uma legitimamente, lei de ouro, cara. não existe isso. Deus não chegou e não falou, ó, É isso um aqui é direito legítimo. negativo, é um direito negativo, velho. Um Não, não, direito não negativo. existe. Você não pode chegar e dizer, a não ser que você esteja criando categorias diferentes de ser humano. Você está criando o ser humano, que é o que pode ter, e o ser humano, que é a subespécie lá, que é o que nasce depois e que não tem direito à terra, Velho, você tem que tá se batendo num prostituir, ponto morto, mano. Por quê? tem A que se prostituir, tem autopropriedade, que... como você mesmo disse, não tem como as pessoas se alocar de recursos não utilizados. Eu até posso concordar com isso, mas, enfim, isso não é debate, cara. A troca é uma maneira legítima de se obter recursos. É uma troca, a troca, sabe? Eu vou lá e você também, aí você tá com fome. Vamos supor que você tá com muita fome. Eu tenho maçã. E você tem o quê? Serviço. Você tem mão de obra. Tem uma capacidade de exercer Essa é a uma forma de função. escravidizar a Não pessoa. é Porque escravidão, você escravidão, tomou a terra que era dele. ela por genética, a escravidão, ela é assalariada. Você não ganha nada em troca. E outra coisa, a Não, pessoa você tem. ganha. Você acha que os escravos não ganhavam uma cachaçinha, não deixavam eles fazerem Ok. uma dancinha de vez em quando, eles fazerem sexo? Por que que você acha que a população de escravo crescia? Porque os caras permitiam ter sexo. Cara, Eles permitiam algumas migalhazinhas. Só que era assim. Quando não tem isso, acontecia igual em Roma, lá, os Espartacos, lá, aquele grupo começou a se rebelar. Por isso que os caras sempre dão alguma coisa. Então, assim, a questão aí, a grande questão que nós estamos assim batendo, voltando na mesma coisa e que não vai mudar, é que eu acho que assim que deveria estar bem claro, que você assume que deve existir uma propriedade que é de um cara, sei lá, porque o cara nasceu primeiro, ou como, por exemplo, os nazistas faziam, né? Diziam, essa terra aqui é minha, então eu vou passar por cima de todo mundo porque é minha. Ou você diz, tá, essa é minha propriedade, por quê? Porque meu avô foi um cara que chegou pô, em berço de ouro, teve a oportunidade de ter uma capitania hereditária, então o estado do Ceará inteiro é meu, tal. Você pode dizer isso. Ou você pode chegar, as duas vão ser arbitrárias, né, porque nenhuma vai ser a priori, até mesmo eu não vou nem falar o porquê aqui, porque a minha concepção de metaética é diferente da Hopiana, e é um pouco mais complicado para eu falar, mas é baseado mais na biologia. Né? Mas se você concebe que elas são arbitrárias, você vai escolher alguma. Ou você usa a força para um cara, para alguém, para uma aristocracia, assim que sempre existiu as castas ricas por causa disso, porque você usava a força para você ter aquele território, ter aquela propriedade, e o outro, ele
ele não tinha propriedade, nasceu depois, não tinha ou nasceu de uma família pobre e tal, não tem acesso à propriedade. Aí no caso da propriedade, esse ali era o seu modelo de propriedade. E no caso da propriedade não, todo mundo, não importa a data que ele nasceu, não importa filho de quem ele era, não importa se ele tinha, ou se o pneu do carro dele furou enquanto ele estava indo atrás da terra dele, de uma terra para cultivar, não importa se o navio dele naufragou, não importa. A terra vai ser de todos, os recursos naturais vão ser de todos. Só que como a gente faz para alocar isso e, em um estado produtivo, em um país, uma nação, ou o que quer que seja um aglomerado de pessoas produtivas? Você cria uma regra de e pagar um imposto para você ter o que você quer. Então a sua macieira lá, nessa regra, se você usar essa regra, vai ser sua. Se você usar a regra, por exemplo, do homesteading de posse, não de propriedade, aí essa terra vai ser sua. Tudo bem. Só que o outro que está lá passando fome, mas ele também vai ter um pedaço da propriedade daquilo. Então é uma forma de você ter uma organização de um Estado que possa melhorar a vida de todo mundo, porque todos têm o mesmo objetivo de felicidade, né? Então, pô, não dá para você dizer, definir quem é que vai ser feliz, quem é que vai ter e quem é que vai nasceu depois, quem é que vai ser pobre. Cara, então, sua argumentação, ela é baseada no sentimentalismo, mas whatever, vou ignorar essa parte, mas vamos lá agora. Eu perguntei desde o início, que você fundamente uma ordem legítima de propriedade. Por quê? Porque a propriedade, a propriedade de todos, ela vai lá e ela, em vez de evitar conflitos, ela causa conflitos. E eu dei o exemplo do celular. E eu ainda expliquei porque a propriedade privada, ela é a melhor maneira e não melhor maneira, isso é utilitarismo puro e barato. É a maneira ética e correta de se agir condizente a um dever moral, de alocar um recurso para não haver possibilidade de conflito. Pode Não, o haver conflito continua. possibilidade de conflito, pode haver. Uma errata minha aí. É a melhor maneira de não poder ocorrer conflitos, que ainda vai se ocorrer. Eu te falo, cara, por que a propriedade privada, ela por si é um erro? Só quero te perguntar isso. Vamos lá, responda de forma objetiva. Por quê? Porque se somos ontologicamente iguais, a Hum, lei tem que ser a mesma para todos. hum. Se a lei é a mesma para todos, a parte material da legislação também tem que ser. A árvore que nasceu lá não pode ser só sua. Se eu também sou igual a você, Não, então eu não. tenho que ter o direito Mas igual a aí, você. aí, aí você tá Se confundindo. você quer trabalhar mais do que eu e produzir mais do que eu, você vai trabalhar mais do que eu, vai produzir mais do que eu, vai ter mais riqueza do que eu. Mas você vai estar consumindo recursos do planeta e que esse recurso não é só seu. Senão você seria uma monarquia, você seria o rei. Então, esse Por recurso não é quê? só seu. Então Por você quê? você paga o aluguel para que para todos os outros é, é, serem beneficiados por algo que a Terra não nasceu por vontade sua. Você nasceu, a Terra já existia ali. Então você não tem como chegar e dizer: essa terra é minha, essa praia aqui é minha, sai todo mundo. Né, esse minério daí que vai fazer carro, avião, trem, é meu e pronto. Ninguém pode, eu posso fazer uma lei que ninguém vai poder usar, só eu posso usar avião, só eu posso usar carro, porque é propriedade minha. Não. Aí a propriedade sendo de todo mundo, é muito fácil de você chegar e, e, e legislar sobre qual a forma de ter posse. Porque a grande questão aí que você parece que não entendeu é a seguinte: o que as pessoas precisam para ter algo é a posse, não é a propriedade. Então, você precisa que, para você ser diferente do outro, como você mesmo falou, que você é diferente dos outros e tal, o que você precisa é ter posse. Só que você pode ter mais posse do que outros. Você pode ter trabalhado mais duro do que o outro, ter sido mais
inteligente, ter tido mais sorte, você pode. Só que aí você vai ter essa posse só que você vai pagar por mais recursos, porque você tem mais recursos. Você está usando mais recursos do planeta. Então você vai pagar mais do que um cara miserável que não está usando recurso quase nenhum do planeta. O cara que só está comendo aquela maçã lá, mas não está consumindo petróleo, nem minério, nem nada. Então, assim, a gente pode criar um modelo de administração desses recursos para que seja beneficiando a todos, né? E aí é assim como no condomínio, você chega lá no condomínio, tu não pode dizer eu fui o primeiro morador daqui do condomínio, é tudo meu, então vocês pagam a taxa de condomínio para mim. Não, a taxa de condomínio é paga por todo mundo para benefício de todo mundo. Então, por isso você tem uma administração. Então, aí é que eu legitimo um tipo de Estado, que é preciso para poder se organizar a forma de alocar os recursos. E Não, aí, não, que Estado é esse? Aí é sim, que nós vamos ter que ver de forma sim. utilitária, Não, qual é o melhor Estado. eu entendi o que você disse, entendi, mas ainda assim não supriu a minha pergunta. O que eu perguntei? De que forma você legitimiza, né, a Legitimo. panpropriedade e, inclusive, ainda eu quero saber por que a propriedade privada ela é de suma ruim e ela agride os outros. Por quê? O que acontece com a propriedade privada? É um ser que adquire uma posse legítima e exclusiva sobre determinado recurso escasso e, com isso, ele, tendo a posse e a legitimidade, ele vai fazer o que bem entender com essa propriedade. Tendo em vista, eu quero saber qual a relação lógica entre ele estar pacificamente fazendo aquilo e ele agredir quem está de fora, porque ele não tem, porque a pessoa não teve a capacidade de adquirir de alguma forma a propriedade, sendo por troca, apropriação original, isso é independente para o debate. Porque tanto faz se a pessoa se alocar por apropriação original, por troca, ou por, sei lá, plantar batatinha, que isso não vai fazer diferença para o debate. O que eu estou querendo dizer é que eu quero saber o porquê o cara, dentro de sua propriedade privada, está agredindo o outro. Ele Tá. só está fazendo de parte proteger sua propriedade para não ocorrer uma agressão contra ele, Tá, eu posso porque responder ele mais está uma vez pacificamente. essa daí. Mas assim, eu já respondi antes, mas eu vou tentar resumir de novo mais uma vez. Por quê? Porque é, aquilo não teve um Deus que falou essa terra é tua. Então, assim, a propriedade não é dele. Ele que está dizendo que a propriedade é dele. Então, Por isso quê? Por não que é a uma propriedade não é ética, dele? Por quê? porque Por isso quê? não existe uma ética é, que venha de fora sobrenatural. A ética, aí, se você entrar na Não, ética não, eu quero saber por argumentativa, que a você, propriedade não é do cara. Por quê? exatamente Por- porque ele não é diferente dos outros. A Não, terra, não, não. Ele é ele não indiferente. nasceu, Ele é. ninguém O deu assim, engraçado é ó, que isso aqui é teu, ele é isso aqui é diferente teu porque você nasceu por. melhor, você nasceu com mais sorte do que milhões de pessoas, então você vai ser dono do estado do Maranhão, você vai ser, sei lá, Sarney, você vai ser o dono do estado da Bahia, porque você teve mais sorte e todos os recursos dali vão ser seu e os outros, se quiserem sobreviver, vão ter que trabalhar para você nas suas condições, né, nas condições que você quiser, vão ter que se prostituir, fazer o que for. Então, essa É daí, assim, essa sentimentalista esse gente. argumento, Não, não é sentimentalista. sentimentalista, É é sim, realista, é o que acontece de verdade. não é realista. Me diz o que, Primeiro, que acontece em, cara, em uma cidade porque, ó, privada. velho, eu Não é nem o tô do... tacando, nem tô tacando a pão propriedade. Eu tô querendo saber o porquê a propriedade dessa pessoa não é dela. Por quê? Eu quero Então, eu saber já o porquê. falei, justamente porque ele é igual aos outros. E ele Não, não tem. isso não tem nada a ver. Por Claro que quê? tem. Ele é Como igual. Ele é, você. vamos supor, não, vamos supor. Ele é igual aos outros Igual, em mas tem mais questão de direitos. ser ontológico. É um ser natural, uma classe ontológica. Ele é igual, sim, mas ele tem todas as suas individualidades. Ele não é igual internamente. Ele é igual ontologicamente. E essa.
igual ontologicamente dá preceitos a partir da razão, condições por potência que derivam-se os direitos. E os direitos não são eles não são condicionados a partir do momento. Eu tenho direito a X, eu tenho que ter X. Não, você tem potência de ter aquilo. Você está Exatamente, concordo. Quando você tem uma panpropriedade, você tem um potencial de ter, por exemplo, 10 mil metros de terra, enquanto um outro vai ter talvez só 300 metros. E Você daí, tem isso. eu quero saber, e Só daí? que, O cara adquiriu essa propriedade de forma ilegítima? Se sim, ele deve ser punido. Se não, a propriedade é dele e ele deve sim, ser então, mantido sob sua proteção. se ele adquiriu pagando o valor que é referente à propriedade de todas as pessoas, aí de fato ele Mas a ele não propriedade está não é de agredindo todas ninguém. as Mas pessoas. não, aí já é você que está dizendo. Você, assim, se você está se colocando como o grande legislador. Pô, se você está dizendo, eu quero que a propriedade seja do primeiro que chegar lá. Isso daí, cara, é o que o Hope faz também, é ele se tornando legislador. Ele quer acabar com o Não, Estado, não, mas ele se torna o velho, Estado. Ele quer se tornar um você tá meta-Estado. ignorando preceitos básicos. O que consiste o quê? A própria questão de propriedade, ela te dá o direito de uso e o direito. Não, direito de uso. E o direito de uso, analiticamente, é o uso exclusivo e legítimo. Porque o direito, ele é legítimo. Isso é Legítimo de. simples. Não, calma aí. Não, Legítimo isso é quem? simples. Então, Quem que legitimou isso? o que irá legitimar essa questão de ter propriedade, alocar-se da propriedade? É bem simples. Hoppe diz em Locke que o seu trabalho a partir com a terra faz com que você torne a terra produtiva e você poderá fazer essa parte que você tornou produtiva, fazer parte e você alocar-se dela Tá, legitimamente, utilizando como quiser ela. Entende? tá. Outra Mas aí forma que ele fala não é também legítimo. é a troca. Se eu quero essa sua terra e eu tenho o condizente, segundo o seu valor subjetivo interno, a ela, eu pago a você, você me dá ela. Outra Não, forma mas isso aí é legítima, a utopia. legitimidade Não, isso não é passa. legitimidade. Isso daí é uma utopia. Se você achar que para você ter trocas iguais, para todo mundo ter o mesmo potencial de troca, para todo mundo, aí para ela se a lei universal, a troca, todo mundo teria que ter condições iguais. Financeiras, por exemplo. Todo mundo ganha 10 Não, mil reais. Aí você pode trocar de igual para igual. Porque quando você tem um cara que ele é dono do estado do Maranhão, você não tem como trocar. Você é um cara, miserável. Você não tem como trocar. O cara que entende? está passando A fome, olha só, condição. o cara que está passando fome lá, o mendigo lá, o cara está em estado de mendicância, ele está passando fome. Ele tem como chegar lá pro cara que é dono do estado do Espírito Santo, ele é dono da Bahia, ele tem como chegar e falar assim, pô, calma aí, vamos negociar 10% dessa terra do estado aí que eu também o que eu tenho para te oferecer? Eu tenho dois chinelos velho furado. Porra, isso não é universalidade, não é direito, isso é estado de privilégio. Então, por isso é que eu Cara, combato assim, o estado de privilégio. A cara, propriedade é vamos lá. um estado onde todos têm o mesmo direito a cada coisa. Assim, se você tem o mesmo direito Cara, ter o ao direito não minério, tem o mesmo implica em ter direito ao petróleo. uso e posse Não, exclusiva não, a tudo. não, Você pode ter posse. o direito a N coisas. Isso não quer dizer que você vai ter o direito obrigatório aquilo. O direito de Não, você ter não, potência. aí já é Eu já legislação sua, você que expliquei. está dizendo. Então, sempre são essas questões, sempre vão ser arbitrárias. Tá? Até assim, porque eu explico isso num outro livro que eu falo sobre a ética derivada da biologia. Mas então sempre vão ser arbitrária. A sua arbitrariedade é dizer que um merece ter privilégio e Eu não a digo como arbitrariedade que eu merece ter uso é dizer privilégio, que cara. na verdade todos devem Privilégio ser iguais. não tem nada a ver com privilégio. Privilégio é quando você tem uma força maior agindo por si. Indivíduos agindo para alocar recursos é incrivelmente não é privilégio porque deriva-se de um direito a partir da razão. Não, tá. Olha só, essa questão a gente. É um a Essa priori, questão a cara. gente tá voltando. E não adianta assim, a gente voltar. A gente já deu os argumentos. Você tem os seus argumentos.
eu tenho os meus. A gente realmente não vai entrar num acordo. Aí a ética argumentativa não funcionaria em uma argumentação exatamente. A gente ia ter que viver em países diferentes. Mas, assim, eu acho que a gente já pode encerrar, mas eu acho que é interessante também depois entrar no questão do comunismo empresarial de mercado. Porque, na minha opinião, porque assim, é, a parte utilitária do debate eu acho que precisa também ser feita. A gente fez assim um pouco sobre ética, mas ainda assim tem uma parte toda utilitária que é claro que você deve ver alguma forma de utilidade nisso, porque senão você Eu não ia estar sou falando contra o sobre utilitarismo, eu sou contra você, o utilitarismo. você é contra, Sou. mas Algo tem, mas você algo acha tem, mas você acha que algo não deve ser empregado porque é bom. Deve ser empregado porque ele condiz com a natureza racional do humano, uma não, tá natureza bom, mas olha só, ética. mas eu acho que você deve ter alguma forma de utilitarismo, porque assim, se essa sua ideia levasse, por exemplo, à miserabilidade total e absoluta dos humanos daqui a 100 anos, pô, você ia continuar pensando, ah, isso aqui é o certo a se fazer e quero, e vamos continuar todos miseráveis, morrendo de fome, de doenças, você não ia. E Então, não se, tem como né? você fugir do utilitarismo, assim, não tem como. Não, não, Se você velho. fugir, você Posso fazer acaba. a crítica só para propriedade agora? Que você falou. E Não, só para terminar o debate tá, vai mesmo, dar lá, uma vai lá. conclusão. Cara, eu vejo que a propriedade que você disse, ela não tem preceitos racionais muito bem fundamentados. Por quê? Eu vou explicar aqui o porquê. Porque você vai e joga uma premissa que todos somos iguais. E eu concordo, somos iguais ontologicamente. Sim, somos da mesma classe ontológica, temos as mesmas condições de razão, de entendimento, intuição, capacidade de entendimento iguais, né? Também temos direitos iguais. Mas aí você está confundindo. A questão de direito, ela é uma condição a priori, de você poder, por potência, se alocar, se utilizar de algo, não por obrigação. Mas a pessoa tem direito à propriedade. Beleza. A Terra não é para todos. A Terra, ela foi feita para todos, mas não é de todos. É uma diferença. Inclusive, o mundo não é para o humano, não é do humano, e sim para o humano. Não todos não podem ter o uso da mesma propriedade, porque acarreta a incríveis conflitos. Por exemplo, o do celular que eu citei. Como vamos resolver um conflito sendo que os dois querem o mesmo celular? Aí eu já expliquei como que se resolve isso. Sim, sim, eu É com a entendi, propriedade. eu entendi. Você paga, o celular ele é feito de recursos naturais, certo? Uhum. Então, assim, todos os recursos que você usa, se você pagar um aluguel, ou seja, alguns podem até chamar similar a um imposto. Se você pagar, o outro já está tendo a parte dele ali. Então ele não pode querer, não tem legitimidade nele querer tomar de você, porque aquilo que está com você ali é legitimamente é uma posse sua. E aí só que o cara já está recebendo a parte dele. E aí ele vai buscar comprar, trocar, fazer o que quiser com o que ele tem da parte dele. Só que as pessoas nesse sistema são iguais. Enquanto em um sistema de privilégio, como o homestead, é um sistema de privilégio. É onde Porque o que chegou primeiro é dono e todos os outros que nascem depois vão ter que não, ficar tem as lutando para trocas, ver se consegue Leandro. isso. Mas as trocas Leandro, é você quer como terminar o debate depois? Quer não, terminar? beleza, mas assim, esse tema assim, a gente já voltou várias vezes. Eu acho que o próximo a gente deveria evoluir para a parte utilitária. Eu acho, né? Porque se tiver argumento novo quanto a isso, aí eu acho que é válido sim a gente continuar esse. Não, Mas não, se não tiver, é se porque estiver usando os mesmos, você vai falar a mesma coisa e eu vou repetir a mesma coisa. Aí vai, eu não vi o condicionamento formal eu posso falar, a propriedade privada, ela é sim hierarquizada, mas ela não é agressiva, pois ela é defesa. Você defende
e agride caso alguém a invada. Exatamente. Só que Entende? se é do cara, se o cara tem o mesmo direito que você, então é dele. Então ele não tá invadindo. Não É, é é dele. dele. Ele não legitimou de forma alguma. Não quer dizer que eu estou no lugar que esse local é meu. Entende? Eu tenho que Não, haver alguma forma de apropriação. tem que, Não acarreta a problemas de uso. Isso é sim, por simples. isso existe, por isso é que eu uso o termo de propriedade com sistema de aluguéis, que aí todo mundo está sendo beneficiado por cada uma das propriedades que existe. Todo mundo, igualmente. Cada um vai estar recebendo Mas igual. como eu fazer para mim pagar? Vamos supor que eu quero mesmo essa porta e o cara também quer e nós dois quer pagar o aluguel. Como vai fazer para resolver esse conflito? Vai ter um intermediador? No caso, Então, o Estado, que eu imagino não, seja o não, intermediador. se você quer o que que você quer comprar? Uma Você porta. porta? É. Ah, tá bom. Aí você vai numa loja que vende porta e se o outro quiser a mesma coisa que você, se o cara tiver duas portas, ele vai vender uma para cada. Se o cara só tiver uma porta, pode ser que ele aumente o preço e quem tiver mais vontade ou mais acúmulo de renda para pagar, leve a porta, entendeu? Ué, mas isso não seria um privilégio? Não, aí não seria privilégio, Não, porque ele seria está assim. pagando. É a Não, deixa eu mesma explicar lógica, por é a que mesma não é. lógica Não, não, utilizada não é. por Não, não é. quem é sim, por É quem diferente, vou falar por que pode é ter a diferente. propriedade ali de forma Porque, não, legítima por que do é que quem não diferente? pode. E quem saiu prejudicado aí, quem tem menos Então, dinheiro? rapaz, olha só, por Hã? que é diferente? É diferente porque quem comprou a porta ali e Hum. levou aquele recurso escasso, pagou um percentual. Por exemplo, o imposto no Brasil hoje chega a quase 40%. Se você botar aí 30% do valor de tudo como um aluguel, você pagou e o cara recebeu. O cara recebeu a parte dele daquele recurso da porta. E o que faria eu Então, pagar? E como isso é legitimado? O ó, que faria como eu que é? pagar esse imposto? O que faria? Ah, o que faria? Aí é claro que a gente precisa ter uma maneira de se Mas organizar. aí é Talvez seja um utilizada a Estado. coercitividade Sim, sempre vai ser. eu serviria ao Estado. Hayek, ele Sim. fala isso no Caminho do Servidão, que a gente vai começar, inclusive Kant também fala, a gente para de se tornar um fim de si mesmo, se tornar um meio. Não, mas Ah, você não vai servir ah, o Estado, porque o Estado não é vai uma sim, pessoa. tu Ele não vai tem servir o vontade Estado, própria. tu vai servir o Não, não, Estado, você está que servindo as pessoas. para fins utilitários e sentimentais, que no caso é a divisão de renda. Não vou Não, ser um não. ser único. Não é divisão É, de cara. renda, é a legítima parte pelos recursos escassos. Não Então, é você não está servindo ao por que é Estado. legítimo. Eu quero saber por que propriedade é legítima. Você não me respondeu hora Exatamente nenhuma. porque os seres Uma humanos são forma. iguais. Isso eu já falei, Não tem isso que eu nada a estou ver dizendo. Não eles ser adianta iguais. discutir. Eu já Não tem. expliquei como funciona Então, direitos a priori. então, Já não existe expliquei. direito a priori. Não existe. Por que Esse não? direito Por a que priori não? só existiria se um ser divino chegasse e falasse: olha só, eu estou criando a Terra e ela vai ser. Essa aqui é a lei que vai regular. Mas não é isso. O Cara, que é a se tem é priori uma pela própria tentativa. concepção da razão, velho. Não, não, não é de forma alguma. De forma alguma. Isso daí você está sendo um legislador. Você Não, está não, usando não. uma. Ó, Não é. vamos lá. A Não tem, razão, não tem como não ser. ela atribui ao ser ontológico uma classificação e uma capacidade de moldar a realidade, de intuir-se, de aprender, de conhecer a realidade de tal forma que podemos julgá-la e, pela concepção da razão, entender qual capacidade facultativa de ver o que é certo e o que é o errado. Isso é um complemento ético. Isso é fundamentado por todas as éticas. Não, Todas as éticas querem não, todas determinar não. uma capacidade de agir perante outros seres de forma legítima e condicionada a não ter agressão. Você discorda de mim? Que todas as éticas elas querem um agir perfeito? Não, aí o que que você está usando? Olha a palavra que você usou. Todas as éticas querem. Você está falando em querer. Isso é vontade humana. Ou seja, toda ética que está querendo alguma coisa, aí sim entraria o sentimentalismo que você falou. Toda ética que está querendo Por alguma quê? coisa, Por quê? ela não está sendo uma ética. Já tá tarde, eu tô até já com sono aqui, Não, rapaz. mas a Mas olha ética só, ela tem que é, ela, determinar algo, ó, ela determinar tá. um fim, e esse fim tem que determinar uma maneira de agir.
E essa maneira de agir, a Mas máxima é dela, artificial, a assim, máxima é dela é sempre determinada artificial. pela metaética. A metaética Hopiana, ela visa extinguir Não, também a dita conflitos. ética, A metaética metaética hopiana kantiana, não faz ela sentido. visa o agir perfeito perante outros Não, seres, também não sempre faz, agir também não condizente com o faz dever sentido. Todas moral. elas são artificiais, todas elas foram criadas por pessoas com determinado raciocínio, né? Mas nenhuma delas é uma ética, metaética de verdade. Senão você vai usar um termo de metaética para uma coisa que na verdade é ética, e aí vão ter que criar uma meta-metaética, porque o que está fundamentando de verdade aquilo? Quando você quer alguma coisa, aí você citou o Hopper ou o Kant, você quer que eles querem, é, o Kant quer o universal, né, universalizar, que é o imperativo categórico. Isso é a vontade dele, é uma ética baseada na vontade dele, né? Que para ser metaética teria que ser no meu sistema que eu desenvolvi, que eu ainda Por estou quê? concluindo, que é a parte biológica, que é como a gente tem vontade. O que faz a gente ter vontade? O que faz a gente querer alguma coisa? E aí você entra nessas éticas que não são metaéticas. Já é uma ética que o Kant quer que tenha isso, que tenha essa universalidade, que tenha um imperativo categórico. Não é O que ele Hope quer, quer que ele até tenha uma determina as argumentação que propriedades. seja a priori, que dê um homestead, né, uma propriedade a priorística, que também não é uma metaética, é uma ética que ele quer. Não, Não é que sempre, ele toda quer, ética vai ser tanto, artificial, tanto que vai essas ser éticas criada são pelo ser humano. fundamentadas na concepção a priori, Não na, são. na doutrina do direito e da virtude. Não, na São doutrina. Aí propriedades. tá. Doutrina tudo bem, porque doutrina você tem um monte de doutrina. Doutrina são dogmas, são coisas que as pessoas acreditam. E isso sempre, doutrinas existem há muito tempo e são muito Ô, variadas. Leandro, você vai postar essa daqui para meus colegas ver? Para quem? Meus colegas ver ou não? Você não gravou? Posso, claro, pô. Posta. Coloco. Mas Agora eu vou ter que sair e nós continua depois, beleza? beleza, a gente continua depois. Mas e depois vamos entrar um pouco depois no utilitarismo, você não tem vontade, não? Bora, uai, por mim. Porque chega você mesmo falando que não, que é contrário ao utilitarismo, você em vários momentos você defendeu questões utilitárias, né, que né, como se você pode chegar a ter um celular, um iPhone, como você pode chegar a produzir e a ter trocas voluntárias, como você pode, né, chegar a ter e essas coisas são todas podem vir um pouco da ética, mas estão também no meio do utilitarismo, né? Porque se nada disso funcionasse numa ética, talvez a mais correta seria talvez uma ética quase indígena aí, de que ninguém dessas tipo do anarquismo mesmo, Bakunin, Proudhon, que ninguém é dono de nada. Só que aí não funcionaria, a tecnologia não avançaria. Então, por isso que a gente acha que a gente precisa do utilitarismo também, além da ética, é claro. E a ética, para mim, é sempre artificial. Mas vamos lá, a gente pode continuar isso aí. Também estou cheio de sono também. E aí eu espero que dê pra gente entrar um pouco no utilitarismo também. Ok, ok. Falou Valeu, aí. então. Falou, obrigado aí pela Obrigadão, oportunidade aí. velho.